Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Eu fiz uma pequena votação no grupo Teorizando com Tsuki. Se vocês puderem, dê uma entrada lá. Todos os mecanismos, todos os bastidores do canal eu sempre coloco por ali, para ver que novos quadros vocês gostariam, ou outros quadros que já tem no canal que eu gostaria de maior destaque. E em primeiro lugar, disparado, ficou o quadro de teorias. Então, muito bem, eu vou tentar trazer mais teorias para vocês, né? Embora isso depende muito de que parte está o mangá. Se o mangá não estiver numa parte que não dê para teorizar coisas muito atuais, eu vou teorizar coisas mais antigas, né? Que o One Piece tem muita coisa que ficou para trás e a gente ainda não sabe o que é. Dessa vez, eu vou trazer para vocês uma teoria que me ocorreu enquanto eu estava cozinhando e ouvindo teorias aleatórias na internet. A pessoa que fez a teoria, ela não expandiu esse ponto, ela só citou isso como uma possibilidade e terminou o vídeo. Então, assim, a ideia não partiu de mim, mas todo o desenvolver da teoria sim, certo? Muy bien. Para ustedes que quizás hable español, el video que voy a poner en la descripción es de MDL, que se llama Teoría One Piece 19. El pasado Smoke Sun. Cerca del minuto 10, ele disse qual seria a persona que contratou a los Smokers para fazer esse trabalho. Vale? Muito bem, então vamos para a teoria em si. A Germa pode ter sido contratada para assassinar a Big Mom? Primeiro poderíamos pensar quem teria tanto dinheiro para contratar uma família inteira de assassinos para executar um Yonko. Talvez os únicos órgãos de One Piece que cheguem a ter tanto dinheiro seria, por exemplo, o governo mundial, talvez a Marinha. A Marinha provavelmente não, porque o dinheiro dela deve ser toda a propriedade do governo mundial. Só que o governo mundial não teria interesse na queda da Yonko. Por mais problemático que os Yonko seja, igual os Chichibukais, é melhor tê-los do que ir contra eles. Eles estabelecem, entre aspas, uma certa ordem no mundo, deixando os poderes um pouco mais estáveis. Então eles não teriam interesse. Mas outra pessoa de One Piece sim teria muito dinheiro, levando-se em conta as armas que ele anda roubando, levando-se em conta a caça que ele anda fazendo a usuários de Akuma no Mi. Porque com o LoL a gente viu o quão pode valer uma Akuma no Mi. Ou seja, se você caçar a Akuma no Mi, além de você fazer um exército extremamente poderoso, você pode ganhar muito dinheiro. E sim, essa pessoa que estou sugerindo é ninguém outro do que Barba Negra. Essa foi a ideia que foi sugerida no vídeo, que eu já citei, mas ela terminou apenas aí. Ele deu esse lance, pode ser o Barba Negra porque ele teria dinheiro suficiente para fazer isso, e ele teria interesse na queda de um Yonko. A teoria dele acabou aí, e é aí que a minha começa. Isso seria baixo o suficiente para os padrões do Barba Negra. Ele não teria que se envolver diretamente no assassinato da Yonko, não teria que envolver o exército dele, e conhecendo ele daria um jeito de conseguir a Akuma no Mi dela, que embora a gente não conheça qual seja, já vimos que é um negócio bem apelão. Também tem o fato dos Smokes não ganharem nada com esse casamento, porque eles já são uma família real, eles já dominam praticamente todo o North Blue, eles têm importância na Riviera, eles têm poder militar, eles têm influência. Por que eles gostariam de ser subordinados de uma Yonko? Não é nem fazer uma aliança com uma Yonko, é ser subordinados a ela, ficar à submissão de seus caprichos. A gente não tem nenhuma motivação que mostre que isso seria benéfico para ele. Agora, por outro lado, receber uma grande fortuna em dinheiro para conseguir executar um Yonko, para eles tudo bem, eles não se importam com quem é o alvo. O importante é o dinheiro e é terminar o trabalho. Agora, a possibilidade deles conseguirem ou não, isso eu vou falar no final do vídeo. Vamos continuar com as motivações do Barba Negra. Seria no mínimo irônico, depois de matar o seu próprio capitão, que era chamado de pai pelos seus tripulantes, ele ia atrás de uma Yonko com o título de mãe. Inclusive, no SBS, o Oda, ele desenhou o Tite pequeno, aparentemente abandonada, olhando triste para a lua. A lua em si ainda terá uma grande importância na história. Engraçado que a minha gata começa a olhar para mim, porque ela se chama Lua. Mas eu vou falar a importância desse satélite da Terra em outro momento, em outro vídeo. Mas pensem bem, ele passou 20 anos, no mínimo 20 anos, com a tripulação do Barba Branca, que era uma verdadeira família, com um pai, com vários irmãos. E mesmo convivendo nesse meio por tanto tempo, ele foi capaz de ter todos eles. Isso pode nos levar a crer, ainda mais vendo a imagem dele, criança abandonada, que ele não acredita na instituição da família, assim, sabe? Deve ter acontecido uma merda muito grande com ele no passado dele, envolvendo sua família, e essa sua família abandonou ele de uma forma que ele não quis procurar outra. Porque ao contrário do Doflamingo, por exemplo, que ele se sentiu traído pelo que o pai dele fez, ele criou a própria família. O Ace, ou mesmo o Sabo também, apesar de ele ter problema com seus pais, eles acabaram ou entrando em uma outra família ou entrando em outro grupo. A gente não sabe que envolvimentos revolucionários tem,
mas provavelmente eles são bem unidos também, quase como uma família da mesma forma. O que eu quero dizer? Todos os personagens de One Piece que tiveram para famílias problemáticas ou acabaram aderindo a outra família ou criando a sua própria. O Barba Negra seria o ponto fora da curva, sabe? O único que não, eu já tive uma família, eu sei que isso não funciona e eu não acredito nisso. Então, mesmo convivendo 20 anos com a família do Barba Branca, ele não aderiu à ideia, porque ele não acredita que isso realmente exista, que isso realmente funcione. E além do que, tudo isso entra bem naquele estilo da ironia do Oda, né? Ele ter contratado justamente uma família para fazer esse trabalho, né? Para executar uma mãe. O mesmo grupo que está nos mostrando que ter uma família própria, né? Ter uma família de sangue pode não ser muito bom para você, né? Como está sendo para o Sanji, que a gente já tinha visto com o Sabo, né? E até por outro ponto de vista, pelo Doflamingo e pelo Rocinante. Se vocês notarem bem, inclusive, todos os personagens que o Tite arranjou briga até hoje, que ele matou, faziam parte de uma família que se importavam com eles. A gente tem o Tati, que foi o comandante da 4ª divisão que o Tite matou, o Ace, que indiretamente foi culpa dele, né? O próprio Shirohige, né? O Barba Branca, o Marco. E mesmo agora, a gente tem o caso de que ele foi atrás dos revolucionários, a gente não sabe que treta que ele teve diretamente, se foi luta ou se os revolucionários só fugiram, mas ali estavam o Dragon, que é o pai do Luffy, e o Sabo, que o Barba Negra saberia que era o irmão do Luffy também, porque o Sabo disse pro burguês, o burguês ia dizer pro capitão dele. Então todos os personagens que o Barba Negra arranjou briga até hoje participavam de uma família. Essa instituição que ele odeia, que ele abomina. Aí você fala, Tsuki, mas quando o Barba Negra se interessou pelo Luffy, já era só por causa de sua recompensa. Mas ele tomou outro sentido, esse interesse tomou outra vertente quando eles se encontraram novamente em Pell Down. Era como se fosse outro Tite, aquele que o Luffy encontrou em Jaya e esse que ele encontrou na prisão. Que na prisão, o Tite já sabia que o Ace e o Luffy eram irmãos. Aí você fala, não, certo, tudo bem, Tsuki, ele teria motivação. Ele não acredita em organizações de família, seja de sangue ou seja de companheirismo ou qualquer coisa. Por isso, ele teve coragem de matar o próprio capitão, teve coragem de matar o irmão, teve coragem de trair o outro irmão. Foi por isso que ele também se interessou primeiro em acabar com a Big Mom. E ele teria interesse da Big Mom cair para ele conseguir mais territórios, mais poder e tudo mais. Ok, ele tem motivação. Mas, Tsuki, você acha que uma família do Blue, por mais foda que seja, pode matar uma Yonko? E aí que está o erro, meus queridos, porque achar que os Yonkos são invencíveis é um grande problema. Eles são conhecidos, além da força descomunal, por ter uma enorme frota. Mas o próprio Kaido já perdeu 7 vezes, não é? Ou seja, apesar de toda a frota deles, se você tirar a frota deles, eles são piratas ferrados, mas não são, digamos assim, invencíveis. E outra, em nenhum momento eu disse que seria um assassinato, digamos assim, a peito aberto, né? Se eles são uma família de assassinos, saberiam como ninguém como executar alguém pelas sombras, sabe? De forma suja, como por exemplo envenenando a comida. Com isso, os Wismokes conseguiriam o pagamento deles, o Tite se livraria de mais um dessa organização que ele detesta, se livraria de outro Yonko, conseguiria mais territórios, mais poder, mais Akuma no Mi. E só mais uma coisa aqui que eu vou jogar no ar, assim, pra deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha. Já sabemos que existe uma bomba nos tesouros da Big Mom, não é? Que foi levada por engano da Ilha dos Tritões, o tesouro qual o Luffy negociou com a Big Mom, né, para que ela levasse o tesouro e não destruísse a ilha porque não entregaram os doces a tempo. Muito bem. Já pensaram se essa bomba, por grande azar, porque os itens dessa, não uns azar assim maluco, por grande azar, justamente explodisse depois que a Big Mom sofresse esse atentado por parte dos Smokes, o atentado já seria por baixo dos panos, ninguém saberia que eram eles. E aí elas sofressem um atentado com uma bomba que a gente sabe quem foi que enviou, né? Que todo mundo ia suspeitar que foi a propósito. O que acham que ia acontecer? Em quem vocês acham que ia recair a culpa? Muito bem, gente, eu fico por aqui com o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir abaixo o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. Compartilhar com seus amigos. Vamos discutir aqui no comentário. Me diga a sua opinião. O que você gostou, o que você concorda, o que você discorda. Certo? Compartilhar com seus amigos, com seus inimigos, com seu vizinho, com seu periquito, com quem seja, certo? Muito obrigada e nos vemos no mar.